Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, o medo é uma sensação que nós trazemos presente em nossa vida desde a mais tenra idade, desde que nos lembramos por gente. Quando criança, muitas vezes temos medo do escuro. Eu me lembro de criança que, numa fase da minha infância, eu não ia dormir sem antes olhar embaixo da cama, atrás da porta, dentro do guarda-roupa. Eu tinha medo de que tivesse algum monstro, alguma coisa do tipo. A criança tem medo do adulto que grita. E aí crescemos e chega a adolescência e parece que os medos se multiplicam. Medo de não conseguir acertar na escolha profissional, no direcionamento dos próprios estudos, medo da não aceitação dos amigos, da sociedade, medo de ingressar na vida adulta assumindo as responsabilidades que daí advêm. E quando ficamos adultos, vã esperança de que os medos acabem, parece que só aumentam. Medo do desemprego, medo de não conseguir honrar os compromissos, medo de muitas vezes não encontrar o amor da sua vida, de ficar sozinho a vida inteira. E vem a velhice e os medos estão lá. Medo de não ter quem lhe assista no final da vida, de não ter junto de si, na hora da doença, na hora da necessidade, algum familiar que lhe dê apoio. Medo que a própria decrepitude da vida nos impõe. Medo, enfim, da morte. Os psicólogos falam que o medo é inerente ao ser humano porque está muito ligado ao instinto de preservação da vida. Ou seja, o medo, ele em certa medida é necessário porque nos coloca em sentido de alerta diante de um perigo, fazendo com que ou enfrentemos o perigo para preservar a própria vida ou fujamos para preservar a própria vida. Acontece que, do ponto de vista espiritual, até aqui falamos do ponto de vista antropológico e psicológico, mas do ponto de vista espiritual, o medo, ele nos paralisa e nos impede no crescimento da fé. Por quê? O medo, aqui usando dos conceitos da psicologia, se ele está muito ligado ao instinto de preservação da vida, a causa principal do medo é a morte, o medo da morte.
E por causa do medo da morte, nós nem sempre temos coragem de fazer aquilo que Deus nos pede. Foi assim com Jeremias, como vimos na primeira leitura. Ele era profeta, Deus mandava que ele anunciasse muitas coisas difíceis, e ele sentia dentro do coração uma briga, um sentimento misto de saber que precisava anunciar aquilo que Deus lhe mandava dizer, mas ao mesmo tempo medo, porque sabia que seria perseguido e a sua vida correria risco se dissesse aquilo que tinha que ser dito. O mesmo acontece com o salmista, como nós ouvimos: por vossa causa sofri tantos insultos, meu rosto se cobriu de confusão, me tornei como um estranho a meus irmãos. Ou seja, por fazer aquilo que Deus me pede, a própria família me persegue. Por causa do medo, muitas vezes Deus precisou pedir: não tenham medo. A primeira vez que o termo medo aparece nos lábios de Adão, depois do pecado, se escondendo. Quando Deus chama por ele e pergunta: onde estás? A resposta de Adão foi: tive medo e me escondi. Ou seja, o medo é causado em nós porque tememos perder a vida, e sendo a morte a primeira e derradeira consequência do pecado, se a morte é a causa do medo, a raiz da morte que nos causa o medo é o pecado. Por causa do pecado, temos medo uns dos outros. Porque, por causa do egoísmo, o ser humano é capaz das piores atrocidades. Para preservar, por causa do seu egoísmo, a própria vida, quantas pessoas, em nome de interesses mais ou menos legítimos, na maioria das vezes ilegítimos, é capaz de matar a mãe, o pai e o irmão, fazendo por causa do pecado, que tem a razão o filósofo Thomas Hobbes, que dizia: homo hominis lupus, o homem é o lobo do homem. Então estamos sempre atentos, porque o outro pode me causar mal. Mas quando Deus nos pede algo, ainda que tenhamos medo, precisamos, meus amados, ter coragem de fazer aquilo que Deus nos pede. Quando Deus pediu para Abraão abandonar a terra dele e ir para a terra que Deus iria lhe mostrar, Abraão teve medo. Precisou Deus dizer: não tenhas medo, eis que vou à tua frente. Os profetas todos tiveram medo. Deus precisou dizer: não tenham medo. Aos apóstolos, quantas vezes Jesus, além do dia de hoje, como ouvimos no Evangelho, precisou dizer: não tenham medo. E nos dá as razões para que não tenhamos medo. Por que não vamos ter medo de fazer aquilo que Deus nos pede, colocando muitas vezes em risco a própria vida? Jesus diz no Evangelho de hoje que são duas as razões. A primeira, ele nos revela a paternidade divina e a sua consequente providência. Nada acontece sem o consentimento do vosso Pai. Se muitas vezes os pais deste mundo são uns jaguara que não estão nem aí para os filhos, muitas vezes, infelizmente, cresce cada vez mais o número deste tipo de pai. A paternidade divina é uma paternidade perfeita. Deus não é um pai omisso. Deus é um pai providente. E se muitas vezes temos medo, é porque não confiamos suficientemente, seja na paternidade de Deus, seja na sua divina providência. Mas Deus ainda dá outra, nosso Senhor nos dá outra razão para que não tenhamos medo de fazer aquilo que Deus nos pede. Eu não vou fazer, vão me chamar de carola, vão me chamar de beato, vão achar que eu estou louco, vão dizer que eu sou muito radical, vão dizer isto, vão dizer aquilo. Não interessa o que vão dizer.
Aquilo que é pedido por Deus, não tenhamos medo de fazer. E a segunda razão pela qual não devemos ter medo, nosso Senhor revela no Evangelho de hoje: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, porque esses não podem matar a alma. O que devemos ter medo é do que mata o corpo e a alma no inferno. O único medo razoável para termos é o medo de perder o céu. E se muitas vezes temos medo, meus amados, é porque não confiamos na vida eterna, não de verdade. Prova disto, voltemos 2 anos no tempo. Acredito que aqui, tirando talvez um bebezinho, todo mundo tem memória do que aconteceu 2 anos atrás. Quando, do último fiel ao Papa, todos se cagando de medo, perdão pela expressão, mas é a verdade, deixaram de lado muitos preceitos de Deus, porque tiveram medo da morte. E tiveram medo da morte porque não têm suficiente esperança no céu. Não quero morrer, não posso morrer. Ainda que vivas mais alguns anos, nós todos vão morrer. Agora, ter medo da morte por não esperar suficientemente no céu é de envergonhar qualquer mártir que já deu a vida por Cristo. É de envergonhar. Como nós somos medrosos. Na hora do pega para capar, nós somos medrosos. Por quê? Porque é ali, nessa hora, que vamos ver se acreditamos ou não na vida eterna. É nessa hora. No discurso é muito bonito dizer, vamos rezar logo mais, creio na vida eterna. Crê? Eu vi muitos que creram na vida eterna há pouco tempo atrás. E tantos que não creem na vida eterna. Paralisados pelo medo da morte. Giovanni Guareschi foi um escritor católico italiano que comeu pão que o diabo amassou na mão dos comunistas. Chegou a ser mandado para um campo de concentração na Polônia. E todos os dias os comunistas desgraçados o ameaçavam de morte. Porque mesmo num campo de concentração ele continuava evangelizando. E todos os dias ele gritava para quem quisesse ouvir: "Non muoio neanche se mi ammazzano". Eu não morro nem que me matem. Porque podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Agora o medo pode matar um e outro juntos. Meus amados, a começar por este que vos fala, muitas vezes o medo está presente na nossa vida. Não à toa que nosso Senhor precisa vir até nós no Evangelho de hoje e dizer: não tenham medo. Confiem na paternidade divina, confiem na divina providência, confiem na vida eterna. Só um medo se justifica, o medo da morte eterna. Desta sim devemos ter medo. Falar aqui no microfone para não ter medo não é difícil. Difícil é não ter medo na hora que o medo se apresenta. E é por isso que precisamos, além destas palavras animadoras do Senhor para que não tenhamos medo, precisamos da ajuda da mãe, de Nossa Senhora Auxiliadora. Ela também teve medo. Quando o arcanjo Gabriel anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela ficou desconcertada porque aquilo que Deus pedia através do anjo era algo que ela não estava nos planos dela. E precisou o arcanjo Gabriel dizer para Maria: não tenhas medo. E deu a razão para que ela não tivesse medo.
O Senhor é contigo. Meus amados, por que fiz questão de trabalhar a questão do medo hoje? Porque o medo, nós só tivemos uma palhinha, uma pequena palha do que significou usar o medo para manipulação das pessoas. Muito mais está por vir. O medo é uma das maiores armas descobertas para manipular as pessoas. Não tenhamos medo do que nos pode matar o corpo, mas não nos pode matar a alma, sobretudo em relação ao que Deus nos pede. São Paulo perguntou: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Cristo também nos diz noutra ocasião: coragem, eu venci o mundo. Que a Mãe nos ajude nos nossos medos diários. Das coisas menores ou maiores não interessa, o medo sempre nos tira a paz do coração. Que a Mãe nos ajude a tomarmos consciência de que a promessa do Senhor na vida eterna é verdadeira. Deus é Pai e cuida. E de que, assim como foi dito a Maria, o mesmo também pode ser considerado como dito a nós. Não tenhas medo. O Senhor está contigo. Non muoio neanche se mi ammazzano. Eu não morro, nem que me matem.